Boa noite, queridos irmãos. Vamos dar início a mais um culto de adoração ao nosso Deus, dar continuidade ao nosso estudo em Romanos. Hoje um texto muito interessante, capítulo 5, a partir do verso 12. Mas queria convidar os irmãos a estarmos orando a Deus, entregando este culto ao nosso Deus. Eu vou pedir à irmã Rafa que nos eleve a Deus em oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada por este dia, Senhor, em que as Tuas misericórdias nos alcançaram, nós podemos Te louvar, Te bendizer e aprender mais de Ti, Senhor. Nós estamos aqui em culto a Ti, ó Deus, reconhecendo que Tu és soberano, Tu és maravilhoso e poderoso. Sê conosco neste momento, Senhor, usa o pastor, Senhor, as nossas vidas. Senhor, nós queremos Te louvar e render-Te graças e louvores, ó Deus. É o que eu Te peço, Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu queria convidar os irmãos a fazermos de forma responsiva a leitura do belíssimo Salmo 1. Vamos fazer, queria convidar os irmãos que puderem se colocarem em pé e fazermos essa leitura responsiva desse texto lindíssimo. Diz assim a palavra do Senhor: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Amém. Que nós sejamos uma igreja de pessoas que meditam dia e noite com prazer na palavra do Senhor. Amém? E que sejamos de fato uma igreja de gente que parece uma árvore plantada junto a ribeiros. Queridos, nesta noite fria, né? Até eu que não sou de me sentir muito frio, hoje está frio. Nós vamos aquecer o nosso coração louvando a Deus. Como nós vamos ter só uma música, né? Os irmãos que vieram preparados para entregar seu dízimo, sua oferta, sua contribuição, podem fazê-lo agora. Graças a paz, irmãos, que alegria a gente estar aqui louvando a Deus, reconhecendo que Ele é maravilhoso e perfeito. E essa canção fala que aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade e louvores a Deus. Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Então, eu convido os irmãos a cantar com alegria a Deus neste momento. Sempre te adorar.
consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas para mim. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Deus, pelo privilégio que é poder te louvar, te engrandecer, que é desfrutar do teu amor sobre as nossas vidas, Senhor, que é estar aqui motivados pela tua soberania, Senhor, pelo sacrifício vivo que fizestes por nós, ó Deus. Ser com cada um de nós, cada família aqui representada, Senhor. Ser com aquelas pessoas que estão assistindo, Senhor, das suas casas, ó Deus. Nós te louvamos, te engrandecemos, pois só Tu és digno de toda adoração, de todo louvor, e toda criação, ó Deus, proclama a Tua glória, ó Pai. Nós te agradecemos também porque o Senhor tem provido, Senhor, nos provido paz, Senhor, saúde também, e também bens financeiros, ó Deus. Nós te agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas, Senhor, que nós sempre possamos dar, ó Deus, de todo o coração, como forma de gratidão, Senhor, reconhecendo tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Prepara agora os nossos corações para receber a Tua palavra, Deus. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Nós vamos fazer o nosso momento de oração. Eu não sei se alguns dos irmãos presentes têm algum pedido que queira compartilhar com a igreja. Se tiver, levanta a mão que o meu amigo Luiz Felipe, vai e te leva o microfone para as pessoas ouvirem. Ou está tudo em ordem. Ou quem? Douglas, leva ali para a gente ouvir. Fala, Douglinhas. Pedir para os irmãos que intercedam em favor da restauração da Silvia, que livre ela da depressão, né? Restaure a saúde dela por completo. E segundo e terceiro lugares é o seguinte: a palavra de Deus nos fala que Deus nos amava antes da fundação do mundo. E a palavra dele também nos diz que o Espírito de Deus intercede por nós junto a Deus, né, com gemidos inexprimíveis. E cada um de nós aqui hoje receba do Senhor, pela voz do Espírito Santo dele, aquilo que vai trazer crescimento para a nossa vida. Amém. Amém. Mais algum? Adriana, atrás de você ali. Eu quero pedir que todos orem pelo irmão da minha cunhada, que pegou Covid. E ele mora em Votuporanga e ele está sozinho lá. Aí queria pedir oração por ele. Ele está contaminado e mora sozinho. Ele está internado e ele mora sozinho lá. Nossa. Como é que é o nome dele? Celso. Celso. Então está orando por ele. Está orando por ele. É aqui, ó, casal 20 aqui. Queria pedir pela vida do meu pai. Ele foi mandado embora, ele está cumprindo aviso. E pedir para
que Deus possa abrir alguma porta de emprego para ele, que possa aparecer uma oportunidade e ele possa continuar trabalhando. Amém. Rafinha? Eu queria pedir pela moça que ajuda lá em casa, o nome dela é Juscelia. Ela fez uma cirurgia para retirada de um tumor. Ela estava com câncer de mama. Ela já fez a cirurgia, foi tudo bem, já está em casa, mas pela recuperação dela. Amém. Mais algum? Tudo certinho? Então nós vamos orar. Queria que os irmãos ainda estivessem se lembrando das pessoas que estão em recuperação, né? Pela Covid, a gente tem várias pessoas, algumas da igreja até fizeram exame com suspeita. Vamos estar orando para que Deus esteja manifestando mais uma vez sua graça, sua misericórdia sobre a vida dessas pessoas, né? Para a coisa continuar caminhando um dia de cada vez. A gente ouve muito essa frase, um dia de cada vez. Com a pandemia a gente aprendeu a ressignificar essa frase na vida da gente. É um dia de cada vez, esperando que aos pouquinhos a coisa vai voltar a uma nova normalidade aí, né, que a gente espera tanto, né? A gente viver aí dias de normalidade, né? Muito bem. Então nós vamos orar. Quero convidar você a curvar sua fronte e vamos orar. Eterno e soberano Deus, nós louvamos e bendizemos o Teu nome. Ó Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui como igreja do Senhor, reunidos para o louvor da Sua glória, reunidos para aprender mais da Tua palavra, reunidos, ó Pai, em comunhão, porque cremos que em Cristo Jesus o Senhor nos fez família. Ó Pai, nós queremos apresentar diante do Teu trono de graça todos os pedidos aqui feitos, ó Pai, as pessoas que estão doentes, né, com Covid, as pessoas que estão recuperando de cirurgia, aquele que perdeu o emprego, aquele que está sem esperança, que o Senhor, com a Tua boa mão, ó Pai, mão caridosa e poderosa, possa ser sobre a vida de cada um destes, ó Pai, revelando o Seu amor, Sua graça, Sua misericórdia, Seu poder, ó Pai. Ó Pai, nós cremos que o Senhor é capaz de fazer sobre as nossas vidas mais do que pedimos ou mesmo imaginamos. Por isso o Senhor é o nosso Deus, ó Pai. Não há outro como o Senhor. Recebe não somente os pedidos no Seu trono de graça, mas recebe nossas vidas, ó Pai. Que a Tua vontade seja soberana sobre cada um de nós. Muito obrigado, ó Pai, por esse privilégio. Nós oramos agradecidos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Muito bem. Antes da gente passar para o estudo, eu vou mostrar. Você já centralizou aqui? Já, né? Então, tá dando para ver aí? Mais ou menos? Então, você que está em casa, esse aqui é o adesivo de carro que nós fizemos para a igreja. Então, não pode fazer igual o outro, não vou falar quem, né? O pastor me dá o adesivo que o carro Deus providencia, né? Eu achei muita graça. O pastor me dá o adesivo que o carro Deus providencia, né? Se caso você tenha carro, né? Você tem a disponibilidade de pegar aqui. Se a pessoa na rua passar e escanear esse QR Code aqui, cai na rede social da igreja. Achei muito bacana, uma forma da gente estar divulgando a igreja, né? Então, está aí, está no meu gabinete, quem quiser pega comigo aqui, tá bom? Muito bem. Não é essa não, é esse aqui. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 5, a partir do verso 12. Para que possamos entender esse texto, nós precisamos fazer uma ligação com o capítulo 5 desde o seu início. Quando Paulo explica a justificação, e o capítulo 5 é então um tratado da justificação, falando até o versículo 11 sobre as bênçãos, e na realidade
Paulo lista, do capítulo 5, do versículo 1 ao verso 11, 7 bênçãos espirituais que aqueles que são justificados diante de Deus. A primeira delas, nós temos paz com Deus. Já que temos a paz com Deus, temos acesso a Deus. Temos, diante disso, uma esperança gloriosa, um caráter cristão transformado por Deus. Com isso, Deus derrama o derramar do amor de Deus em nossas vidas. A salvação no dia do julgamento, consequentemente, a reconciliação com Deus. São 7 bênçãos listadas que Paulo nos explica para aqueles que são justificados diante de Deus. Ele passa então, a partir do verso 12, a explicar qual que é a base para que essas bênçãos recaiam sobre aqueles que são justificados. E ele mostra a base para que isso ocorra a partir de contraste, né? Ele faz 2 contrastes a partir de 2 personagens, Adão e Jesus Cristo. Nós vamos ver 5 contrastes que ele tenta então responder o seguinte questionamento: como é possível Deus salvar um pecador perdido? Segundo, como Jesus Cristo tomou nosso lugar na cruz do Calvário. Qual que é ele explica isso de forma clara, de forma magnífica. Eu queria fazer 3 destaques para que a gente possa entender melhor o texto. Primeiro, a palavra U-M. Essa palavra aparece 10 vezes nesses versículos que nós vamos ler. Porque ele compara um Adão com um Cristo, mostrando que cada um foi único. E por contraste, em Cristo Jesus, nós somos justificados e temos acesso a essas 7 bênçãos. Outro termo que ele usa 5 vezes é reino. Porque existem um Adão e um Cristo, e existem, consequentemente, 2 reinos. Um que foi perdido em Adão, e um que nós temos acesso através de Cristo Jesus. E o último termo que eu gostaria de destacar na hora que a gente estivesse lendo é muito mais. Olha só, gente, diante do que aconteceu como consequência do pecado de Adão, o que Deus tem para nós é muito mais do que a consequência do pecado. Olha só, Paulo dando uma lição sobre o transbordar da graça e do amor de Deus para a humanidade no último Adão. Então, fazendo essas devidas ressalvas, eu queria então passar para o texto. Começa assim: portanto, e esse portanto assim, já que nós vimos as 7 bênçãos que nós temos para aqueles que são justificados em Cristo Jesus, né? Lembrando lá que ele primeiro destaca a questão do pecado, tanto da condição de condenados, tanto do judeu, tanto do gentio, depois do judeu, e ele mostrando que não tem como o homem se salvar por si próprio, que ele precisa, nem mesmo o judeu pode se salvar, que ele precisa ser salvo pela graça. E ele fala assim: agora que eu mostrei para vocês o que é justificação, vejam as bênçãos. E ele fala assim: portanto, quer dizer, explicando o que eu estou falando, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por, o primeiro aí, dos 10, por um homem, né? E pelo pecado, o quê? A morte. Agora,
Como que o pecado entrou no mundo por um homem? Como é que é essa história? Vamos ler na Bíblia? Gênesis capítulo 3, verso 1 a 7. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês o quê? Morrerão. Diz a serpente à mulher: certamente morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejava para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu, deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Queridos, aqui Adão, apesar do pecado ter sido cometido pelo casal, Adão é a representação de quem? Da humanidade. Ok? Esse é o conceito. Percebam que o pecado entrou então por um homem. Este homem, Adão, recebeu como condenação não somente ele, mas a toda a humanidade. Qual a pena? A morte. E no conceito de morte nós temos que fazer uma análise sobre quais são as implicações dessa morte. Já parou para pensar nisso? Que a morte, que é a penalidade dada por Deus em razão da humanidade, porque você tem que entender, porque muita gente diz, Adão é igual, quem tem filho aqui, um faz um negócio errado, e filho feio, mal feito, não tem dono, né? Tirando a Patrícia e o Marcelo, que só tem um, então não tem jeito. Errado é o Marcelinho mesmo, né? Ou o Marcelo, né, Patrícia? Ou o Marcelo, mais provável o Marcelo, né? É um Marcelo, é um ou outro, né? Mas no meu caso, que tem 3 lá, quando os meninos eram pequenos, tinha um trem errado, quem que fez? Ninguém, não tinha. Né? Aí o que a gente faz como pai? Dá o castigo para os 3, né? Aí você, mas é injusto. Eu falo assim, eu tinha uma época que eu fazia, eu sou injusto e louco. Então não mexe comigo não, que eu sou doido, e doido se surta é um problema sério. A gente muitas vezes tem essa tentação de falar, Adão comeu o fruto da árvore junto com Eva e eu morri. Vocês já ouviram gente falando isso? Eu já ouvi mais de uma vez. Mas o que você tem que falar para esse tipo de pessoa? Deixa eu perguntar, se você estivesse lá, você acha que você comia só um fruto? Era perigoso você pegar o machado e cortar a árvore e arrancar a árvore junto com você. A verdade é essa. Então, Adão é a representação do nosso desejo, da nossa forma de ser. E a pena dada por Deus para a humanidade de morte, ela tem duplo aspecto de penalidade, de consequência sobre a humanidade. Quais são os 2 aspectos? Isso mesmo. Douglas, esse me vai longe. Vai lá para Botelhos. Morte física e morte espiritual. E aí a gente vai entender que Paulo se apropria desse conceito de morte e tenta jogar a última pá de cal sobre aqueles que defendiam a lei. Daqui a pouquinho nós vamos ver isso. Então, a morte física entra na história da humanidade em razão do pecado de desobediência a Deus.
mas essa penalidade dada por Deus recaiu também a questão da morte espiritual. O que é isso de morte espiritual? Criou-se o que entre nós e Deus? Um abismo, uma separação. Não havia mais comunhão, não havia mais relacionamento. E o ser humano, distante do seu Criador, está o quê? Morto espiritualmente. E essa é a nossa condição. E Paulo, então, relata isso de forma bem clara. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte. Apesar do texto de Romanos 3, de 1 a 7, própria Eva falar, anteriormente, em Gênesis capítulo 2, verso 17, Deus fala diretamente com o casal. Olha, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Deus falando com Adão. Está vendo essa árvore aí? Mexe não. Né? Muito bem. O versículo 12 continua. Assim, também a morte veio a todos os homens. O que Paulo está destacando? Que a mesma morte, a mesma pena imputada a Adão, também fora imputada a quem? A todos os homens. E aí Paulo repete uma afirmação que ele já fizera em Romanos, porque todos pecaram. E onde está isso? Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. 3:23. Então, o que Paulo está falando? Da mesma forma que Adão pecou, representa ali a figura do que eu e você faríamos. E a pena de Deus foi sobre toda a humanidade. E aí tem muita gente que fala assim, a criança nasce sem pecado. O que Davi fala? Em pecado, minha mãe o quê? Pois é, queridos. Quem tem 3 filhos igual eu, sabe que muito cedo a criança revela realmente a sua natureza. Se ela tem consciência, se ela não tem, aí a gente vai entrar em outra seara de conversa. Mas o pecado faz parte da nossa natureza. Paulo, inclusive, vai tratar disso mais para frente aí. Na própria epístola de Romanos, nós vamos tratar isso com muita calma. Por isso que eu estou passando por cima disso. Mas a verdade é que lá atrás, lá em Gênesis, eu e você estávamos presentes e junto com Adão, eu e você e toda a humanidade foi condenada à morte física, que como se diz, perceptível, clara, e a morte espiritual, que também é perceptível, é clara. Só a gente olhar a humanidade aí, a gente vai ver que a morte é perceptível e é clara. A morte espiritual é claríssima. Muito bem, versículo 13. Pois antes de ser dada a lei, e aí Paulo está falando com os irmãos, ele joga a última pá de cal sobre talvez aqueles que no meio da igreja de Roma defendessem ainda a lei como meio, como forma de justificação. E muitas vezes eu falo tanto sobre isso, meus irmãos, porque a gente pensa que isso, pastor, mas isso não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque tem muita gente que não defende a lei, mas defende um legalismo terrível para se alcançar a salvação. Tem muita gente aí que se diz cristão e acha que a salvação é resultado do mérito pessoal dessa pessoa diante de Deus. É como se a pessoa estivesse falando com a cara mais limpa. Deus, eu sou tão bom que o Senhor precisa me salvar. Eu vou dar o privilégio do Senhor me salvar. Tão bom que eu sou. E a lei, Paulo está aqui defendendo que mesmo a lei, mesmo aqueles que
se vangloriavam, se orgulhavam de serem descendentes de Abraão, de terem Moisés, nada disso os livrava da morte. Olha que interessante, Paulo fala assim, deixa eu perguntar, antes da lei o pessoal morria? O que o pessoal teve que responder? Morria. E depois da lei? Continua morrendo. A morte, essa pena capital de morte física, ela foi dada antes da lei e continua depois da lei. Então o que a lei faz para que a justificação do homem fosse completa? Olha só que interessante. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, não é verdade? Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. E aí, meus irmãos, essa frase tirada de contexto foi pretexto para uma teologia muito torta, falando que, por exemplo, índio não é pecado, não conhece pecado. Lógico que conhece. Lógico que ele sabe o que é certo e o que é errado. Lógico, porque lá atrás, o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos mesmo, que a nossa consciência nos faz o quê? Ora, fala assim, você está certo. Ora, fala assim, faz isso não, senhor, está errado. Quando acontece isso, é a lei de Deus nos nossos corações, mesmo quando ela não está escrita. O que Paulo está querendo dizer aqui, tirado de contexto, dá a entender isso. Mas é só ler o texto todo, por isso que a gente não pode ler o texto fora do contexto. Olha só. Todavia, ele fala assim, ó, onde não há lei, não existe pecado, né? O pecado não é levado em conta quando não existe lei. Mas ele fala assim, todavia, presta atenção, como que ele estava, presta atenção, a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés. Então, se a lei é que justifica, se onde não há lei não há pecado, como é que as pessoas morriam antes da lei? Como é que as pessoas morriam? Ele dá essa ideia, lá no capítulo anterior, no capítulo 4, verso 15, 4:15. Põe aí. Porque a lei produz o que, meus irmãos? A ira. E onde não há lei, não há transgressão. Esses dois versículos tirados do contexto, deu fomento para uma desvirtuação da teologia. O que Paulo está querendo dizer aqui, nos ensinar, é que a lei só serve para condenar o homem. Que o homem não tem jeito. A lei de Deus está nos nossos corações. Antes de Moisés, a gente morria. Depois de Moisés, o povo continuou morrendo. Então, olha só. Todavia, a morte, versículo 14. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles, e aí eu queria que os irmãos prestassem bastante atenção, que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão. E aí nós temos uma grande dificuldade na interpretação de Romanos. Esta frase, de fato, é um desafio para os comentadores bíblicos. E tem, meus irmãos, diversas interpretações para esse texto, que eu vou levar no caderninho para o céu. E chegando lá, seu Paulo, vamos conversar aqui. Por que você não explicou melhor esse negócio? Qual transgressão, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão? A morte veio. Será que é desobediência? Então, depois de ler muito, meus irmãos, e esquentar um pouquinho os neurônios, me questionando, lendo alguns comentários, eu chego à conclusão que é o seguinte: o que Paulo está querendo nos ensinar aqui, que mesmo aquele que não cometeu o pecado de desobedecer a Deus e comer o fruto da árvore da vida, eles cometeram o quê? Outro tipo de pecado. E para Deus,
Existe distinção de pecado? Não existe. Você mentiu, você teve inveja, você fez desobediência. Quer dizer, pecado é um negócio que tem uma fartura muito grande de exemplo aí, né? A gente conhece o nosso coração, a gente pode lembrar um punhado deles. Então, mesmo aqueles... Então, pensando isso, leia de novo o versículo para vocês verem como é que a gente consegue relacionar, para mim, a melhor opção de tudo que eu li, que eu estudei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, que é fato. Mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, ou seja, aqueles que não pegaram o fruto da árvore da vida, mas cometeram pecados. Porque todos, ele fala lá atrás que todos pecaram. Então, semelhante à transgressão de Adão. E este Adão, ele fala, o qual, quer dizer, Adão, era o quê? Olha a palavra de novo. Um tipo daquele que haveria de vir. Quem que é esse o tipo que haveria de vir, gente? Jesus Cristo. Olha só como é que Adão prefigura a imagem de Jesus Cristo. Por quê? Nós temos que ver aí, meus irmãos, 5 contrastes para que a gente possa entender esse texto a partir de agora. O primeiro contraste, que é nesse versículo 15 que nós vamos ler, é o contraste entre a transgressão de Adão e o dom gratuito de Deus. Vamos ler este versículo com essa perspectiva. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Contraste entre a transgressão de Adão e o amor, o dom gratuito de Deus. Não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão, olha o de novo, de um só homem. Quem que é esse homem? Adão, no qual quem estava representado? Eu e você. Mas a graça de Deus, olha aí, gente, o amor de Deus, isto é, a dádiva pela graça de olha só de novo só Jesus Cristo transbordou ainda mais para muitos. Que coisa linda. E aí, meus irmãos, esse texto, apesar de lindo, muita gente ficava pensando, mas espera aí, como é que transbordou muito mais se todos que pecaram e toda a humanidade foi condenada? E só são justificados aqueles que confessam a Jesus como Senhor e Salvador. E muita gente falou assim, e a partir do discernimento equivocado da interpretação desse texto, nós vamos ver que alguns, então, advogaram a ideia da salvação, do universalismo da salvação. Ou seja, no final, Deus é amor e Deus vai salvar todo mundo. É mentira. Isso não existe, queridos. Deus é amor? É. Mas Ele é também o quê? Justo. Ele é amor, mas Ele é justo. O que Paulo está falando aqui? Porque você pensa, mas como que é muito mais? Porque nós fomos condenados injustamente, queridos. Alguém aqui foi condenado diante de Deus pelo seu pecado de forma injusta? Não, eu fui condenado à morte física e espiritual, mas nunca cometi um pecado, a não ser mentira, né? Alguém pode falar isso? Nós fomos condenados justamente. Por que transborda muito a mais? Porque você foi justificado por mérito seu. Você foi justificado porque você é bom. Você foi justificado por causa das suas boas obras. Por causa do seu olho verde. Não, querido. Olha só, quando a gente tem esse discernimento da dimensão do amor de Deus, que a gente vê que é muito mais. Por isso que eu quis destacar esse muito mais, que aparece 2 vezes. Vamos ler de novo o versículo para você entender. Deixa eu ver que eu estou sem relógio aqui. Como é que está meu horário aqui?
Não, estou bem demais. Vai dar certinho. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou mais para muitos. Quais são esses muitos aqui, queridos? Os que aceitam, os que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A estes, como nós lemos no texto de João, aos que confessaram, aos que receberam, aos que confessaram, deles de direito, se tornaram o quê? Filhos de Deus. Para aquele que não confessa, para aquele que não recebe, infelizmente não há esperança. Mas eu acho que a gente conseguiu, então, responder a esse questionamento. Mas como que, onde abundou o pecado, transbordou, superabundou a graça de Deus? Porque a nossa condenação, ela é justa. Deus estava errado em nos condenar, meus irmãos, em função dos nossos pecados? A gente pode falar que Deus é injusto se acaso Ele quisesse nos condenar? Na realidade, antes da graça de Deus nos alcançar, nós estávamos condenados, justamente por causa dos nossos pecados. Mas sem mérito nenhum, sem a gente fazer absolutamente nada, Jesus Cristo substituiu o castigo que estava destinado, a justiça que estava destinada a mim, o preço para pagar em função do meu pecado. Jesus Cristo substituiu isso na cruz do Calvário. Por quê? Porque Ele não cometeu pecado algum. Por isso que é muito mais, queridos. É muito mais. Versículo 16. Então, o primeiro contraste, que contraste grande entre a transgressão de Adão e o dom gratuito de Deus. Segundo contraste, versículo 16. O contraste entre as consequências do pecado e as consequências da obediência de Cristo. Não se pode comparar, olha só, o contraste, ele comparando uma coisa com a outra. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação à raça humana, não é isso? Mas a dádiva decorreu, quer dizer, a graça de Deus, o favor de Deus, o amor, a misericórdia de Deus, de muita transgressão. E trouxe o quê? Justificação. Por isso que ele começa o capítulo 5 falando uma das frases mais lindas que eu, tendo sido justificados pela fé, temos o quê? Paz com Deus. Queridos, como é que a gente pode comparar a sentença justa de Deus, da condenação daqueles que desobedecem a Deus, com o amor de Deus que transborda na cruz do Calvário? Que comparação a gente pode fazer da justiça com a graça? Do justo juízo que merecíamos com a graça de Deus. O contraste entre a consequência do pecado e as consequências da obediência de Cristo na cruz do Calvário. Versículo 16. Versículo 17. Terceiro contraste. O contraste agora, então, entre dois reinos. Prestem bem atenção. Se pela transgressão de um, olha só, um toda hora, de um só, a morte reinou por meio dele, em Adão se inaugurou um novo reino. E qual que é o reino? O reino desse mundo, dessa ordem mundial, que é contrária a Deus. Que João fala que este mundo o quê? Jaz no maligno. Olha só. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais, olha aí,
aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justificação, farão o que, meus irmãos? Reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. E é interessante nós destacarmos aqui que muitos se apegam à volta de Jesus Cristo. E a gente tem que se apegar mesmo. Nós somos uma igreja que deve ter dentro de si a expectativa da volta de Cristo. Cristo vai voltar. Quando? A pergunta que eu mais ouvi na pandemia. Pastor, Jesus, confundindo aqui. Pastor, a pandemia, gente, deixa eu falar uma coisa com você. Jesus vai voltar. E uma coisa eu posso falar, eu vou dar uma data para você, um dado importante. Hoje está um dia mais perto que ontem. E 2 dias de anteontem. A gente sabe quando Jesus vai voltar? A gente não sabe. Mas uma coisa a gente sabe. Que em Cristo Jesus, o reino de Deus já está instaurado aqui na face da terra. E que nós fazemos parte dele. E como participantes do reino de Deus, nós reinamos com Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. A igreja de Jesus Cristo é a expressão do reino de Deus aqui na terra. Então, olha os 2 reinos, o contraste entre 2 reinos. O que começou com Adão e o que começa com Cristo Jesus. Verso 18 e 19 é o 4º contraste. Presta atenção. O contraste entre o ato de Adão e o ato de Cristo. Vou ler o 18 e o 19 juntos, tá? Para a gente depois comentar esse contraste. Consequentemente, assim como uma só transgressão, olha, o ato de Adão e o ato de Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de quantos homens, meus irmãos? Todos os homens. Assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. E aí existe um contraste entre o ato único e a consequência desse ato único, que a humanidade foi julgada por Deus, com a redenção que há, justa por Deus, sobre aqueles que pecam, e a salvação, a justificação que há pelo ato de justiça. Mais uma vez, alguns, eu não sei, a gente tem uns negócios aí que a gente lê, e eu vou falar com muito respeito, até porque isso fica gravado aí no Facebook, mas tem alguns comentadores que eu falo assim, ou o sujeito não sabe, ou ele é mal intencionado. Porque alguns advogam essa parte do versículo final do versículo 18, um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. E tira esse texto completamente do contexto de Romanos e fala assim, olha, a salvação é para todos. E a salvação é para todos, meus irmãos? Não, ela é. Ela é para todos. Mas ela tem uma condicionante, Andréia. Qual que é a condicionante? Põe aí Romanos 10, verso 9. Olha a condicionante que, entre tantas outras, que nós poderíamos citar, no livro de João tem diversas. Se você fizer o que, meus irmãos? Confessar com o quê? Com a sua boca. Então tem que confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor. Mas basta confessar? Não. É necessário que essa confissão seja acompanhada de crença, de fé em seu coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, para todo aquele que fizer isso, existe salvação. Mas para quem não fizer, existe o quê? Condenação. Isso é simples, meus irmãos.
E o texto, uma frase tirada do contexto, dá margem para universalistas, né, tratarem quase com desprezo a questão da soteriologia do Novo Testamento. O que eu acho que a gente deve destacar aqui, nesse penúltimo contraste, é que não existe mérito nenhum na redenção da humanidade. Assim também, no versículo, parte B do versículo 19, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. E aqui eu destaco que é muitos, não são todos. Muitos é muitos, mas não são todos. Somente aquele que confessar e crer em seu coração. O que é necessário a gente destacar mais uma vez aqui, meus irmãos, que não é por mérito humano. É o quê? É pela graça de Deus. E tem gente que se esquece da graça de Deus. Tem gente que menospreza a graça de Deus. E tem gente que vive uma teologia torta, desculpa o termo, mas que fala assim, pequei, e eu bato nisso, meus irmãos, eu bato porque vocês não sabem o que eu escuto naquele gabinete ali. Pequei, perdi a salvação. Confessei, ganhei a salvação. Pequei de novo, perdi de novo. Confessei, ganhei, perdi, ganhei. Vocês lembram aquele quadro do Jô Soares? Né? Casa separa, casa separa, casa separa. Num caso que tinha muitos anos atrás, parece que Deus disse, não vou salvar não, porque confessa, perde, ganha. Não existe isso, queridos. A salvação não é por mérito humano. A salvação é fruto exclusivo da misericórdia, da graça e do amor de Deus para a humanidade, através do ato único de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Isso tem que ficar claro, isso é basilar, isso a gente não negocia. Fora disso, é outra coisa, não é cristianismo. Aí você pode dar o nome que você quiser. Mas cristianismo não é. Cristianismo é uma doutrina centrada na soberania de Deus, na redenção que há para aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, não por mérito humano. O último contraste para a gente encerrar, o verso 20 e o verso 21, é o contraste entre a lei e a graça. Vejam aí comigo. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Né? Assim como a prova de matemática foi produzida para mostrar a nossa ignorância, né, na matemática. Assim como a prova, gente, não pode nem lembrar, viu, gente? Tem uns negócios do segundo grau que faz pouco tempo que eu terminei o segundo grau, né? Mas a banda não está aqui, que é o nosso professor de biologia, de química, de briófitos, né? Você lembra de biologia? Eu nunca entendi aquele negócio da minha vida, né? E tantas outras coisas. A prova existe o quê? Para ressaltar a nossa ignorância, que a gente não estudava o suficiente, né? Então, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. A lei consegue salvar a humanidade? Não. Por que a lei não consegue salvar a humanidade? Porque todos pecaram. Nós estamos condenados lá antes da lei, em Adão. Mas onde aumentou o pecado, olha só que coisa maravilhosa, meus irmãos. Onde a justiça de Deus seria revelada, transborda a graça de Deus. Sabe aquele bolo que a irmã faz com todo carinho e põe um pouquinho mais de fermento, ele transborda. É assim a graça de Deus, transborda, não cabe na vasilha. A gente não consegue medir a graça de Deus. Onde abundou o pecado, transborda a graça de Deus. Onde deveríamos ser condenados, muitos, todos aqueles que confessarem Jesus como Senhor e Salvador, são o quê? Justificados, e já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Versículo 21, a fim de que, assim como o pecado reinou, olha o termo reinou, aí que eu falei que aparece 5 vezes, assim como o pecado reinou na morte,
também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Ao contraste, né? Final. Antes nós estávamos condenados e agora nós estamos reinando com Cristo e resgatamos a vida eterna com Cristo Jesus. Olha como é que transborda. Olha como é que a gente pode entender que não é em relação à quantidade que ele fala de pessoas, mas sim em relação à expressão do amor de Deus para a comunidade que é expressa em Cristo Jesus. 5 contrastes. Contraste entre a transgressão de Adão e o dom gratuito de Deus. Contraste entre as consequências do pecado e as consequências da obediência de Cristo Jesus. Contraste dos 2 reinos. Contraste entre o ato único de Adão e o ato único de Cristo. E o contraste entre a lei e a graça. Combinado? Espero que os irmãos tenham gostado desta análise do versículo 12 ao 21 do capítulo 5. E em breve nós vamos entrar então, no próximo estudo, no capítulo 6 de Romanos, que é uma manga, sabe aquelas mangas azeda, né, Marcelo? O capítulo 6 e o capítulo 7, aquelas mangas azeda, é bem denso, mas eu acho que vai ser bênção na nossa vida. Ufa, terminamos. Vanessa falou que duvidava que eu dava até o versículo 21 hoje, viu? Você viu? Mulher de pouca fé. Vamos orar para encerrar, meus queridos? Eterno e soberano Deus, nós louvamos e bendizemos o Teu nome. Obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui. Louvamos o Teu nome, ó Pai. Rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom. A gente não consegue entender o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Pai. Mas mesmo não entendendo, ó Pai, nós louvamos o Teu nome, porque nós experimentamos dia a dia o Teu amor sobre as nossas vidas. Eu não consigo entender, ó Pai, como o Senhor enviou Jesus em meu lugar. Eu não consigo entender isso, mas eu louvo o Senhor, porque em Cristo Jesus, o Senhor resgatou o preço, a dívida que pesava sobre mim. Em Cristo Jesus, o Senhor me fez filho do Senhor, a mim e a todos aqueles que confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Louvamos o Teu nome, ó Pai. Que esta passagem, ó Pai, aqueça o nosso coração em relação ao Teu amor para com a humanidade, ó Pai. Que essa passagem aqueça o coração da Tua igreja sobre a responsabilidade de sermos embaixadores, ó Pai, do Senhor na face da terra, proclamando que existe uma esperança e essa esperança está em Cristo Jesus. Nós louvamos o Teu nome. Obrigado por esse privilégio. Nos leve para as nossas casas debaixo da Tua santa mão protetora. No nome santo e precioso de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Boa noite, queridos.